Existem forças na natureza capazes de fazer algo que o cérebro humano tem dificuldade até de processar. Partir um corpo inteiro em dois, em menos de um segundo, não é exagero de roteiro. É física pura, aplicada por músculos que evoluíram durante milhões de anos com um único propósito. Hoje você vai conhecer os três animais com a força de mordida mais devastadora já registrada pela ciência. E o número 1 dessa lista, eu já adianto, vai fazer você olhar para a água de um jeito completamente diferente pelo resto da sua vida. Vamos começar. Antes de revelarmos o primeiro colocado dessa lista, vale entender uma coisa. Força de mordida não é medida de forma aleatória. Cientistas utilizam uma unidade chamada PSI, que significa libras por polegada quadrada, para quantificar a pressão exercida por uma mordida sobre uma determinada área. Para efeito de comparação, a mordida humana média gira em torno de 160 psi, força suficiente para mastigar um bife, mas absolutamente irrisória perto do que os três animais que você vai conhecer agora são capazes de produzir. E olha, o terceiro colocado já é assustador o suficiente para mudar sua relação com rios e represas para sempre. Vale dizer também que essa lista não considera apenas o tamanho do animal ou a quantidade de mortes que ele já causou historicamente. Ambos fatores importantes, mas que sozinhos não contam a história toda. O critério aqui é puramente biomecânico. Qual desses animais consegue gerar, através da anatomia específica de sua mandíbula, músculos e estrutura óssea, a maior pressão concentrada sobre um único ponto de contato? É esse critério, medido através de instrumentos especializados posicionados diretamente na boca de espécimes, estudados por pesquisadores, que define quem entra e quem fica de fora dessa lista extremamente seletiva. Ele parece lento, parece até um pouco desajeitado, com aquele corpo enorme e arredondado boiando tranquilamente na superfície da água. Mas essa aparência engana quase todo mundo. E é exatamente por isso que o hipopótamo é considerado, por diversas fontes de segurança na vida selvagem africana, o mamífero terrestre mais perigoso do continente, superando em número de mortes humanas registradas anualmente até mesmo os grandes felinos predadores. A força de mordida do hipopótamo já foi estimada por pesquisadores em mais de 1.800 psi, uma pressão capaz de literalmente partir uma canoa de madeira ao meio, com um único movimento de mandíbula. Um comportamento documentado repetidamente por guias de safari e pesquisadores ao longo de décadas. O que torna essa força ainda mais impressionante é a anatomia por trás dela. Os caninos inferiores do hipopótamo, chamados tecnicamente de presas, podem ultrapassar meio metro de comprimento e continuam crescendo ao longo de toda a vida do animal, nunca parando de se desenvolver, funcionando tanto como arma de defesa territorial contra outros hipopótamos machos, quanto como ferramenta capaz de causar dano catastrófico a qualquer ameaça percebida, incluindo embarcações humanas que se aproximam demais de seu território aquático. E aqui vai um detalhe que poucas pessoas sabem, e que vamos retomar daqui a pouco quando chegarmos ao número 1 dessa lista. O hipopótamo não precisa nem mesmo estar caçando para usar essa força. A maioria dos ataques registrados acontece porque o animal se sente ameaçado ou está protegendo seus filhotes, não porque está buscando alimento, o que torna esse comportamento ainda mais imprevisível para quem cruza seu caminho sem perceber. Apesar dessa capacidade de destruição, é importante destacar que o hipopótamo é, na verdade, um herbívoro estrito, alimentando-se quase exclusivamente de vegetação durante suas incursões noturnas em terra firme, o que torna sua ferocidade ainda mais paradoxal do ponto de vista biológico. Ele não desenvolveu essa mordida devastadora para se alimentar, mas sim para competir por território e parceiros dentro de sua própria espécie. Um mecanismo de seleção sexual e territorial que, incidentalmente, transformou-o em uma das forças de mordida mais temidas de todo o reino animal, sem que essa fosse sequer a função evolutiva original desse traço.
Guias de safari experientes costumam repetir uma regra simples para qualquer visitante que se aproxime de rios ou lagos africanos. Nunca, em hipótese alguma, posicionar-se entre um hipopótamo e a água. Isso porque, apesar de sua aparência lenta em terra firme, o hipopótamo é capaz de atingir velocidades de até 30 km por hora em curtas distâncias quando sente que sua rota de fuga até a água está ameaçada. E um animal que pode ultrapassar as 2 toneladas de peso, correndo nessa velocidade e equipado com uma mordida capaz de partir madeira ao meio, representa uma combinação de fatores que torna esse mamífero aparentemente pacato responsável por mais mortes humanas na África do que leões, elefantes e búfalos somados, segundo estimativas compiladas por diversas organizações de conservação da vida selvagem ao longo das últimas décadas. Número 2. O crocodilo do Nilo. Se o hipopótamo já parece assustador, prepare-se, porque o próximo nome da lista opera em uma categoria de força completamente diferente. O crocodilo do Nilo, um dos maiores répteis vivos do planeta, capaz de ultrapassar 6 metros de comprimento em espécimes excepcionais, registra uma força de mordida estimada entre 3.000 e 5.000 psi, dependendo do tamanho e da idade do indivíduo. Um número que faz a mordida do hipopótamo parecer quase modesta em comparação direta. Essa pressão descomunal é resultado de uma musculatura mandibular extraordinariamente densa e compacta, evoluída ao longo de dezenas de milhões de anos para uma única e específica finalidade: fechar as mandíbulas com força suficiente para imobilizar e, eventualmente, desmembrar presas muito maiores e mais fortes que o próprio corpo do animal, incluindo búfalos africanos adultos e, em casos documentados, até jovens elefantes que se aproximam demais das margens de rios durante a estação seca. A técnica de caça do crocodilo do Nilo é tão eficiente quanto sua força bruta. Emboscadas quase perfeitas, com o corpo praticamente todo submerso e invisível, seguidas por um ataque explosivo que arrasta a presa para dentro da água, onde o crocodilo utiliza uma manobra conhecida como rolamento de morte, girando violentamente o próprio corpo em torno do próprio eixo, enquanto mantém a mordida firme. Um movimento capaz de literalmente arrancar pedaços inteiros de tecido e, em presas de porte menor, dividir o corpo completamente em 2 partes através da combinação entre a força bruta da mordida e o torque gerado pelo giro constante. Um detalhe biomecânico curioso sobre o crocodilo do Nilo e sobre crocodilianos em geral é que toda essa força descomunal está concentrada quase exclusivamente nos músculos responsáveis por fechar a mandíbula. Os músculos responsáveis pela abertura, em contrapartida, são surpreendentemente fracos, a ponto de ser fisicamente possível para um ser humano adulto manter a boca de um crocodilo grande fechada usando apenas as próprias mãos, desde que o animal já esteja com a boca fechada no momento da contenção. Esse é, inclusive, um dos motivos pelos quais especialistas em manejo de répteis conseguem realizar procedimentos veterinários relativamente seguros em crocodilos capturados, simplesmente prendendo suas mandíbulas com fita adesiva reforçada, uma técnica que seria impensável se aplicada à força de abertura, e não de fechamento daquela mesma mandíbula. E aqui está o gancho que vai te prender até o final desse vídeo. Por mais absurda que pareça, a força de 3.000 a 5.000 psi do crocodilo do Nilo, ela ainda não é suficiente para ocupar o primeiro lugar dessa lista. Existe um animal, vivendo neste exato momento em algum lugar dos oceanos do nosso planeta, cuja mordida ultrapassa qualquer coisa que acabamos de descrever, por uma margem tão grande que os próprios cientistas que a mediram pela primeira vez tiveram dificuldade de acreditar nos próprios instrumentos. E é exatamente esse animal que vamos revelar no próximo bloco. Antes de seguirmos, vale registrar um último dado sobre o crocodilo do Nilo, que ajuda a entender por que ele,
mesmo com uma força tão brutal, ainda não é páreo para o próximo nome da lista. Apesar de sua mordida devastadora, o crocodilo é, fundamentalmente, um predador de emboscada que depende quase inteiramente da água como aliada. Fora desse ambiente controlado, sua mobilidade é significativamente reduzida, e presas que conseguem escapar da água ou permanecer fora do alcance inicial do bote frequentemente sobrevivem ao encontro. O animal que está prestes a assumir o primeiro lugar dessa lista não sofre dessa limitação. Ele é, ao mesmo tempo, o predador mais forte e um dos mais rápidos e mais inteligentes de todo o seu habitat, sem qualquer refúgio seguro para suas presas. Sim, a orca, também conhecida como baleia assassina, embora tecnicamente pertença à família dos golfinhos e não das baleias verdadeiras. E se você está pensando que esse título parece exagerado para um animal frequentemente retratado como gracioso e até carismático em documentários e parques aquáticos, prepare-se para reconsiderar completamente essa imagem. A força de mordida da orca foi estimada por pesquisadores marinhos em impressionantes 19.000 psi, um número tão descomunal que ultrapassa em 4 a 6 vezes a força já brutal do crocodilo do Nilo que acabamos de descrever, e mais de 100 vezes a força da mordida humana média. Esse número não surgiu de estimativas superficiais ou extrapolações teóricas. Pesquisadores utilizaram modelagem biomecânica computadorizada, baseada em análises detalhadas da estrutura craniana, da musculatura mandibular e da densidade óssea de espécimes de orcas encalhadas ou estudadas em cativeiro ao longo de décadas, cruzando esses dados com observações de campo sobre a força real aplicada durante episódios de caça documentados por equipes de pesquisa marinha em diferentes oceanos do planeta. Para colocar esse número em perspectiva ainda mais concreta, essa é uma força de mordida comparável, e em alguns estudos até superior, à do próprio Tyrannosaurus rex, um dos maiores e mais temidos predadores que já existiram na história da Terra, segundo estimativas paleontológicas baseadas em análise biomecânica de fósseis. A diferença é que a orca não é um fóssil. Ela está viva, nadando neste exato momento em praticamente todos os oceanos do planeta, do Ártico à Antártida, ocupando o topo absoluto da cadeia alimentar marinha sem qualquer predador natural capaz de ameaçá-la seriamente em condições normais. Documentações científicas e registros de observação em campo revelam comportamentos de caça que ilustram perfeitamente essa capacidade devastadora. Orcas foram filmadas atacando e literalmente partindo ao meio tubarões brancos de grande porte, um predador que, isoladamente, já é considerado um dos mais temidos do oceano, mas que se transforma em presa relativamente vulnerável diante de um ataque coordenado e preciso de orcas. Em alguns desses ataques documentados, pesquisadores observaram que as orcas frequentemente miram especificamente no fígado do tubarão, um órgão extremamente rico em nutrientes, extraindo-o com uma precisão cirúrgica que impressionou até biólogos marinhos experientes, capazes de remover exatamente essa estrutura interna sem consumir o restante do corpo do tubarão. Uma sofisticação de técnica que vai muito além da simples força bruta. Essa combinação entre força descomunal e inteligência extremamente avançada é, na verdade, o verdadeiro segredo por trás do domínio absoluto das orcas nos oceanos. Diferente do hipopótamo e do crocodilo, que operam majoritariamente por instinto individual, as orcas caçam em grupos familiares altamente organizados, chamados de matrilinhagens, coordenando estratégias complexas de caça que incluem, em determinadas regiões do planeta, técnicas transmitidas culturalmente entre gerações. Sim, culturalmente, um conceito que a ciência até recentemente associava quase exclusivamente a primatas e seres humanos. Populações específicas de orcas desenvolveram, por exemplo, a técnica de criar ondas artificiais coordenadas para derrubar focas de blocos de gelo flutuante, ou de encalhar-se voluntariamente e de forma temporária e controlada em praias,
para capturar leões marinhos, um comportamento de altíssimo risco que é ensinado por mães a filhotes ao longo de anos de prática supervisionada. Diferentes populações de orcas ao redor do mundo, inclusive, desenvolveram dialetos vocais próprios e distintos, transmitidos culturalmente entre gerações dentro de cada matrilinhagem. Um fenômeno que pesquisadores comparam, guardadas as devidas proporções, a existência de diferentes idiomas ou sotaques entre comunidades humanas geograficamente separadas. Algumas populações se especializaram exclusivamente na caça de peixes, enquanto outras, vivendo nas mesmas águas, mas geneticamente e culturalmente distintas, dedicam-se quase inteiramente à caça de mamíferos marinhos, como focas e outros golfinhos, uma especialização tão marcada que essas diferentes populações raramente se cruzam ou se reproduzem entre si, apesar de compartilharem o mesmo território oceânico há gerações. A força de mordida de 19.000 PSI, embora seja o dado mais impressionante e mais citado sobre a capacidade física das orcas, representa apenas uma parte de um conjunto de adaptações que as tornam, coletivamente, os predadores mais completos e mais temidos de todos os oceanos do planeta. Seu sistema de ecolocalização permite localizar presas com precisão extraordinária, mesmo em águas completamente escuras ou turvas. Sua velocidade de natação pode ultrapassar os 55 km por hora em rajadas curtas, e seu tamanho, machos adultos podem ultrapassar os 9 metros de comprimento e as 6 toneladas de peso. Combina-se com essa força de mordida para criar um predador que, em toda a história documentada de interação entre orcas e outras espécies marinhas, nunca perdeu uma disputa territorial ou alimentar contra qualquer outro animal do oceano, incluindo baleias azuis adultas, o maior animal já existente na história do nosso planeta, que já foram registradas sendo atacadas e mortas por grupos coordenados de orcas. E é justamente essa combinação entre força bruta capaz de, literalmente, partir presas ao meio, inteligência estratégica comparável à de primatas avançados e ausência completa de predadores naturais que explica por que a orca ocupa, sem qualquer disputa séria entre os cientistas que estudam biomecânica animal, o primeiro lugar absoluto nessa lista. O hipopótamo impressiona pela contradição entre aparência pacífica e força territorial brutal. O crocodilo do Nilo impressiona pela eficiência evolutiva de uma técnica de emboscada, refinada ao longo de dezenas de milhões de anos. Mas a orca, com sua combinação irrepetível de força física recorde, inteligência social avançada e domínio absoluto e incontestado de todos os oceanos do planeta, representa não apenas o animal com a mordida mais poderosa já registrada pela ciência, mas, possivelmente, um dos predadores mais completos e mais bem-sucedidos, evolutivamente, que a Terra já produziu em toda a sua história. E se você ainda tem dúvidas sobre por que nenhum outro animal do planeta jamais conseguiu destronar a orca do topo da cadeia alimentar marinha, considere este último dado. Em toda a história documentada de interações entre orcas e seres humanos em ambiente selvagem, não em cativeiro, onde as dinâmicas são completamente diferentes e distorcidas por estresse e confinamento, não existe um único registro confiável de um ataque fatal de orca contra um humano na natureza. Nenhum. Isso significa que o animal com a força de mordida mais devastadora já medida pela ciência, capaz de partir ao meio tubarões brancos adultos e desafiar até mesmo a maior criatura já existente na Terra, simplesmente escolhe, de forma consistente e ao longo de toda a história registrada, não direcionar essa capacidade contra nós. Um lembrete e tanto de que força bruta e comportamento predatório são coisas completamente diferentes, e de que talvez o predador mais poderoso dos oceanos seja também um dos animais selvagens mais seguros de se encontrar por acidente em mar aberto.